Pai do Senhor Jesus, irmãos, dentro dessa série sobre arrebatamento, sobre a segunda vinda de Jesus, vamos hoje especificamente falar sobre esse tema. A segunda vinda é a mesma coisa que arrebatamento? Vamos antes dar uma lida aqui numa passagem em 2 Tessalonicenses 2:1, que diz o seguinte: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. É exatamente isso. Paulo estava falando sobre a segunda vinda do Senhor. Pela vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, vamos pensar em outra coisa. A primeira vinda, o que foi essa primeira vinda de Jesus? Jesus veio, a primeira vez, como diz Hebreus, veio tratar a questão do pecado, né? E a segunda vez ele vem não mais com pecado, mas ele vem para recolher o resultado do seu penoso trabalho ali na cruz. Mas essa primeira vinda, Jesus veio, nasceu como homem, Jesus veio, nasceu de mulher, Jesus veio, morreu, Jesus veio, levantou seu colégio apostólico, Jesus veio, fez grandes milagres. Nessa vinda primeira de Jesus, ele foi morto, ele foi traído, ele ressuscitou. E nós poderíamos perguntar, a primeira vinda é igual à ressurreição? Não. A primeira vinda é igual ao fato dele ter nascido filho do homem? Não. A primeira vinda é a mesma coisa dele ter ressuscitado ao terceiro dia? Não. Mas todos esses atos e outros foram praticados ou vividos pelo Senhor durante a sua primeira vinda. E nós podemos pensar também que a segunda vinda é a mesma coisa. Será um evento complexo. Na próxima vinda, na segunda vinda, a vinda que Paulo está falando aqui, o Senhor vai fazer muitos atos poderosos. João chegou ao ponto de dizer que na primeira vinda do Senhor, se tudo que Jesus fez fosse escrito em livros, o mundo não caberia. Então foram muitas ações, algumas que nós sequer temos noção do que foi. Na segunda também, o Senhor vai virar, segunda vez, e vai fazer grandes atos poderosos. Um desses atos é a ressurreição. Ele vai ressuscitar quem morreu, trará consigo os que morreram em Cristo, a palavra fala disso. Ele vai transformar quem estiver salvo no dia que ele vier, e esse grupo de ressuscitados e salvos vai se unir com ele nas nuvens. É isso que chamam de arrebatamento, mas na realidade, a palavra, para não confundir, vamos pensar nisso aqui que Paulo falou: reunião com Cristo nas nuvens. Essa palavra arrebatamento está muito cheia de coisas racionais sobre ela. Vamos pensar, como diz a Bíblia aqui, nossa reunião com Cristo nas nuvens. E aqui, quando você for ler, você pode olhar no original, mostra a reunião total, não é parte do corpo de Cristo, é a reunião do corpo de Cristo, é a reunião total. E a vinda do Senhor também, no original, que mostra assim, vinda presencial, não é a vinda escondida, não é a vinda que ninguém viu, é a vinda nos moldes falados lá em Apocalipse, todo olho vê. Embora aqui no original você vê uma vinda presente, presencial. Voltando aqui a essa questão. Então nós não podemos dizer que arrebatamento é a mesma coisa que segunda vinda, mas é na segunda vinda que Jesus vai fazer o arrebatamento. Nós não podemos dizer que arrebatamento é a mesma coisa que segunda vinda, mas esteja certo disso, que é na segunda vinda que Jesus vai reunir, que é o ato chamado de arrebatamento, a reunião dos seus salvos. Ele vai enviar os anjos, como diz lá em Mateus e Marcos, para reunir os seus escolhidos. É essa colheita que os anjos fazem, esse ceifeiro de Deus, como diz a palavra, o ceifeiro, os anjos. Não é a igreja que vai arrebatar ninguém, não. Quem vai reunir os salvos é os anjos. A palavra fala os ceifeiros, os coletadores. Deus, o Senhor Jesus enviará os seus anjos aos quatro cantos da terra para reunir os seus escolhidos. Essa é a ressurreição dos salvos. E isso vai acontecer na segunda vinda. Então uma coisa não é a mesma. Mas é nessa segunda vinda que Jesus vai fazer o arrebatamento, vai fazer a reunião do salvo. Agora, só lembrando aqui que me disse certa vez um pregador de pré-tribulação, eu fiquei pensando nisso. Ele
diz que a segunda vinda não podia ser contada quando Jesus estiver na nuvem, porque Jesus estará na nuvem, que não é contada como segunda vinda, que a segunda vinda é quando Jesus pisa no chão. Pense bem, alguém numa espaçonave não está nesse mundo? Alguém nas nuvens, no avião, essa atmosfera toda não pertence a esse mundo? Se Jesus está nas nuvens, é um lugar conhecido, ele não estaria escondido. Primeira coisa aí, não estaria invisível. Porque se alguém aqui estiver invisível, não está em lugar nenhum, pelo menos para os homens. Não poderia ser contado porque está nas nuvens. Ora, as nuvens fazem parte, se o Senhor veio nas nuvens, ainda mais as pessoas vendo, Jesus veio ao mundo. O mundo, as nuvens pertencem ao mundo. Esse é um entendimento que precisa ser rebatido, porque não é o fato de Jesus pisar na terra ou estar nas nuvens que conta como primeira vinda, ou como arrebatamento, ou qualquer coisa assim. Porque são informações extras que o Espírito Santo deixou na palavra para nos ensinar, e até para nos consolar, a respeito desses dois eventos. O início do milênio, o início do reinado de Cristo, ele pisa lá no Monte das Oliveiras, em Israel, e no ato do arrebatamento ele estará nas nuvens. Mas isso não define se a pessoa está no mundo, ou se Jesus está no mundo, ou se Jesus não está no mundo. Agora adiante nós vamos pensar o seguinte: Jesus, quando ele vier, ele vai fazer outros atos poderosos. Por exemplo, vai prender o dragão. A Bíblia não cita onde é que Jesus estará quando ele fizer esse ato. Jesus vai destruir o anticristo com o esplendor da sua vinda, mas não cita exatamente em que lugar Jesus está quando ele destruir o anticristo. Não se fala. Fala que Jesus vai destruir o reino com o seu corpo de sacerdote espiritual ressuscitado e arrebatado ali, reunido com ele, para reinar por 1000 anos. Mas não diz onde é que Jesus estará quando ele fizer essa distribuição. Então veja só, o fato dele pisar na terra e o fato dele estar na nuvem são informações extras, mas não muda, não nos autoriza, biblicamente falando, a dizer que Jesus, por causa disso, está escondido, porque ele está nas nuvens, ou porque isso não é a segunda vinda. Porque é na segunda vinda que ele vai fazer todos esses atos. Amém? A paz do Senhor Jesus.